Problemas de otimização. Problemas de otimização, eles não requerem somente a gente saber derivada. A gente vai precisar também interpretar problemas e interpretar os resultados disso para ver se faz sentido com o que a gente busca ou não. Então, a gente vai resolver alguns e eu vou deixar alguns como exercício para a gente ter uma ideia de o que busca os problemas de otimização. Então, nosso primeiro exemplo é esse aqui. Um fabricante precisa produzir caixas de papelão com tampa, tendo como base um retângulo com comprimento igual ao triplo da largura. Calcule as dimensões que permitam a máxima economia de papelão para produzir caixas de volume 36 metros cúbicos. Primeiro de tudo, que a nossa ideia é mais ou menos isso aqui. A gente tem uma caixa de papelão, o comprimento é o triplo da largura e a gente tem uma certa altura que a gente também não conhece. E a partir disso, a gente vai ter que desenvolver, a gente vai ter que descobrir o que o problema nos pede. A gente precisa calcular as dimensões, então eu preciso calcular H, 3x e x. Esse é o nosso objetivo. E quais são as ferramentas que a gente tem? Bom, a gente tem derivada, a gente tem tudo o que a gente conhece e a gente precisa que o volume da caixa tenha 36 metros cúbicos. Além disso, uma informação importante é que a nossa caixa tem tampa, então a gente tem que levar em consideração essa parte aqui de cima, porque ela tem tampa, certo? E a gente também tem que ter sempre claro o que o problema quer. O problema quer a máxima economia de papelão. Então, onde fica o papelão? Isso é outra coisa que a gente tem que ter claro. Repara que o papelão não tem a ver com o volume da caixa. O papelão são os lados, é a parte de baixo, que está aqui escondida, é essa parte de cima, porque ela tem tampa. Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente for pensar na economia de papelão. Então, reparem que eu preciso calcular a área total dessa nossa caixa aqui. E por último, uma informação bem importante que nos remete bastante ao que a gente vem fazendo com derivadas é que a gente precisa ter claro as condições para h e x. Repara que o meu h ele não pode ser um número negativo nem vir a ser zero, porque a gente está falando de uma medida, e medidas são números positivos. O mesmo acontece com o x, então o x ele também tem que ser um cara maior que zero. A partir disso, a gente vai montar duas coisas. Primeiro, a gente pode usar a informação que o exercício nos deu. A gente sabe que o volume vai ser igual a 36. Além disso, a gente também sabe que volume ele é igual ao H vezes o 3x vezes o x. Ou, escrevendo um pouco melhor, o volume é 3x ao quadrado H. Bom, os dois são volume, então a gente tem que a nossa primeira fórmula é 3x quadrado H igual a 36. Lógico que a gente pode simplificar, a gente tem o 3 e tem o 36. É a ideia do 3 passando a dividir, então esses dois caras simplificam. E a gente vai ter que x quadrado H é igual a 12. Isso aqui, daqui a pouquinho, vai ser bem importante pra gente. Agora, vamos ver o que o exercício quer. Isso aqui é o que o exercício nos deu. O que o exercício quer? A máxima economia de papelão. A gente já falou sobre isso. A gente vai precisar calcular a área total da nossa caixa. Repara que ela vai ser uma função de duas variáveis, porque a gente depende tanto de quanto vale o x, tanto quanto vale o h. Então, a gente não tem muito como fugir disso. Se o h fosse 1 e o x fosse 1, a gente teria uma caixa 1, 3 e 1. E o volume dela seria 3. Então, aí que a gente tem que começar a pensar no que vai acontecer. Vamos lá. Qual que vai ser, então, a área da caixa? Vamos começar calculando a área da base dessa caixa. A área da base dessa caixa, ela é 3x vezes x. Mas repara que a parte de cima é a mesma coisa, é a mesma área. Então, eu posso fazer isso aqui, vezes 2. Mais, o que mais a gente pode colocar? Essas laterais aqui. Essa lateral, esse tamanho é h, então esse tamanho aqui também é h. Então, a gente vai ter h vezes x. Como a gente também tem essa outra lateral aqui, o que a gente tem? Isso daqui, vezes 2. O que faltou? Faltou a parte aqui da frente
e a parte que está lá no fundo, que também os dois têm a mesma área. E a área, então, vai ser 2 vezes, porque a frente é a parte de trás, 3x vezes h. Lógico que a gente pode arrumar um pouquinho essa conta. E como é que ela vai ficar, então? A nossa área em função de x e de h vai ser 6x² mais 2hx mais 6xh, ou hx também. Reparem que esses dois aqui eu ainda consigo juntar, então nossa área em relação a x e a h é 6x² mais 8xh. E tá aí a nossa fórmula. Mas qual que é o nosso problema agora? O problema é que a gente não está em cálculo 2 para trabalhar com várias variáveis, a gente só está trabalhando com uma variável. Mas a gente tem como transformar essa função aqui, que tem 2 variáveis, em uma função que só depende de x, ou, se a gente preferir, que só depende de h. E por que a gente vai poder fazer isso? Justamente porque a gente tem uma fórmula que relaciona o x e o h. Então, eu poderia vir aqui e escrever que o nosso h, ele é 12 dividido por x². Eu posso colocar o x² embaixo bem tranquilamente, porque a gente sabe que o nosso x, ele é um cara positivo, então ele não é zero, então ele pode passar dividindo tranquilamente. O que a gente ganha com isso é justamente o fato que a gente vai poder escrever uma função que depende somente de x. Por quê? 6x², aqui, mais 8x, e aqui, no lugar desse h, a gente pode colocar 12x². Então, repara que agora a nossa função, ela só depende do x. Posso ainda organizar um pouquinho, posso simplificar esse x com esse, e ainda, se eu quiser, vou poder multiplicar esses dois aqui. Então, a nossa nova função de uma variável só, ela vai ser 6x² mais 96 sobre x. E agora, o que a gente faz? A gente recém viu que máximos e mínimos de uma função, seja ela qual for, vai ser nesses pontos aqui, os possíveis máximos e mínimos relativos. Lógico, se essa nossa função fosse desse jeito aqui, ela não tem nem máximo nem mínimo, né? Mas a gente tem ainda esses pontos aqui, que são os pontos de máximo e mínimo relativo. Se a gente conseguir máximos e mínimos nesse cara aqui, a gente vai conseguir analisar se vai ser um ponto bom ou não, certo? Mas então a nossa ideia é sempre buscar os máximos e mínimos, como a gente aprendeu na aula anterior. Como é que a gente faz para encontrar esse tipo de coisa? A gente precisa derivar a nossa função e igualar a zero. Assim, a gente encontra os possíveis valores de x para nossa conta, certo? Então, para essa área aqui ser a melhor, basta que a gente encontre o melhor x. Para a gente encontrar o melhor x, máximos e mínimos locais. Então, a nossa situação vai ser derivar e igualar a zero. Máximos e mínimos relativos, deriva e iguala a zero. Então, vamos lá. A' de x vai ser igual a zero. Qual é a derivada dessa função? É 12x mais 96 vezes menos 1 sobre x². Pô, prof, que conta foi essa aqui que você fez? Bom, lembrando que as constantes ficam paradas, eu poderia reescrever esse cara como 96, 1 sobre x. 1 sobre x é mais fácil derivar. Eu não preciso usar a regra da cadeia, eu poderia pensar em x na menos 1 e derivar o x na menos 1. O que significa? É menos 1 x elevado na menos 2, que ficaria menos 1 sobre x ao quadrado. Só fiz a continha já direto. Prof, posso usar a regra do quociente para resolver isso aqui? Pode, só vai dar bem mais trabalho. Em todo caso, a gente vai precisar pegar esse cara aqui e igualar a zero. Igual a zero. Arrumar, organizar a nossa conta, a gente tem 12x menos 96 sobre x² igual a zero. Vou jogar o termo para o outro lado. 12x é 96 dividido por x². O x² vai voltar multiplicando. E o 12 eu já vou passar
dividindo. Então, a gente vai ter x ao cubo igual a 96 dividido por 12. 96 por 12 é 8. E o cubo passa como raiz cúbica, então é x raiz cúbica de 8. E qual que é a raiz cúbica de 8? É 2. E aí, eu terminei meu exercício? Não terminei? Bom, eu não terminei. Vamos lá e ver o que o exercício pede. O exercício pediu, encontre as dimensões. Eu só encontrei o valor de x. Eu preciso encontrar o valor de 3x, que é a outra dimensão, e eu também preciso encontrar o valor de h. O de 3x é fácil, porque se o nosso x deu 2, 3x vai ser 6, mas o h, como é que eu uso? Eu preciso dessa fórmula aqui. Então, h é 12 sobre x quadrado. Como h é igual a 12 sobre x quadrado, h vai ser igual a 12 por 4, ou ainda h vale 3. Tá, mas e aí? Essa resposta é boa? Essa resposta não é boa? Essa é a melhor resposta? Esses caras, eles são um máximo e um mínimo local. Vamos dar uma olhada no como é que fica a função, essa daqui, no GeoGebra, para ver se de fato esse é o melhor x que a gente poderia ter. Então, colocando a função no GeoGebra, fica bem estranho. À primeira vista parece que é uma reta ali nos números negativos, não faz muito sentido. Mas repara que se a gente diminuir bem o nosso gráfico, ficando uma coisa bem feia, dá uma olhada, opa, aqui em cima, ó. Aqui assim, a gente tem um ponto marcado ali, ó. É um extremo. Repara que ele é 2,72. E o que significa isso pra gente? Vamos colocar lá no nosso arquivo para falar sobre ele. Então, tá aqui um recorte do GeoGebra. O que significa, então, esse 72 para a gente e por que tá aqui no 2 e por que a gente não leva em consideração esse lado aqui do gráfico. Então, respondendo as perguntas. Primeiro, por que a gente vai desconsiderar esse lado do gráfico? Por causa que a gente tem que lembrar que o eixo que está traçado aqui é o eixo X. E para a gente, o X, ele é um cara positivo. E se ele é um cara positivo, a gente só pode considerar no nosso gráfico a partir do zero aberto positivo. Então, essa parte aqui do gráfico não significa nada para a gente. Além disso, por que aqui a gente tem um ponto mínimo, né? Um mínimo local? Repara que é exatamente o ponto que a gente encontrou. A gente tinha aqui que derivar igual a zero, e o que a gente iria encontrar? Os máximos e mínimos relativos. De fato, o que o exercício queria era a máxima economia de papelão, ou seja, a menor área possível de papelão. Repara então que esse 72 aqui, ele significa a área total de papelão que a gente vai usar. E quando que acontece esse valor? Bom, esse valor acontece exatamente quando o nosso x for 2. Ou seja, eu poderia construir uma caixa de papelão que tivesse área total de 78. Bastava eu pegar essa medida para x ou ainda essa medida para x. O problema é que eu quero a máxima economia, então eu quero a menor quantidade de área total para minha caixa. Nesse caso, 72, exatamente esse ponto que a gente procurava aqui. Por isso que a gente encontrou o número 2 e, consequentemente, o h igual a 3. Porém, a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa colocar resposta nos nossos exercícios. E para uma resposta boa, repara que não adianta eu escrever x igual a 2 e h igual a 3. O meu problema não tinha essas informações. Então, a gente sempre vai fazer uma resposta olhando para o nosso problema. Ele quer as dimensões. Então, eu vou falar sobre as dimensões e não sobre x e h. Então, como é que eu posso escrever? Para a máxima economia de papelão, a base da caixa deve ter medidas 2 metros e 6 metros. E a altura deverá ter 3 metros. Repara que assim a gente deu a resposta bem direitinho, de acordo com os dados que o exercício nos dava. Logicamente que a gente já sabia x igual a 2, h igual a 3 e por consequência o outro lado seria 6, mas a gente não pode escrever x vale 2 e h vale 3. A gente quer as dimensões, então sempre cuidar para dar uma resposta bem bonitinha para o exercício. E aqui está o nosso primeiro exercício resolvido.
a gente vai resolver ainda mais alguns.